Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Agora são 9 horas e 47 minutos, hora de Brasília. Deus abençoe todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. E a gente vai ler o Evangelho de Marcos hoje. Se você puder abrir a tua Bíblia aí. Capítulo 1. A gente já leu esse texto, mas a gente vai ler de novo, do capítulo 1, verso 1 em diante, tá? Vamos ler de novo aí, tá bom? Beleza? Quero agradecer a todo mundo pelo carinho aí. Obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Ai, meu Deus, tô bem cansado, você já viu pelo meu aspecto aí, né? Eu acordei agora há pouquinho, que dartei dormir cedo, meia-noite. Eu acordei 9 e pouco, né? E tô bem cansado. E minha vontade é deitar e dormir de novo, né? Então você não olhe pro meu aspecto, por favor, tá? Que eu tô podre de cansado, mas tá bom, Deus é bom. Marcos capítulo 1, verso 1, tá bom? Acha aí o teu texto, a gente já vai ler. Aleluia, glória a Deus, e Jesus é bom. Espero que tudo esteja bem aí com vocês, tá? Espero que tudo esteja bem. Glória a Deus. Jesus é bom. Quero falar uma coisa para vocês enquanto vocês procuram aí. Esse final de semana é que o meu cansaço físico, Juan, veterano, deixa eu te falar, ele é na verdade espiritual, né? E quando ele vem em função das tuas ações, nessa semana foi uma semana bem difícil para mim, espiritualmente falando. E aí reflete no nosso corpo físico, o cansaço, né? É por isso, entendeu? Então não é uma questão de alimentação. É complicado isso aí. Isso aí, quando você entra numas treta aí no mundo espiritual, a impressão que você tem é que você foi atropelado por um caminhão no outro dia, entendeu? Eu sei que é o complicado, né? Então eu preciso, né? Já tá chegando no tempo da minha B12, do ferro, tem que fazer exames. Mas eu vou fazer só semana que vem, né? Começo da semana que vem que eu vou fazer meu exame, mas a princípio tá tudo bem, né? E essa semana foi bem difícil, esse final de semana para mim foi bem complicado. E foi bem complicado, né? E foi bem difícil esse final de semana. Aliás, foi bem complicado, né? E no mundo de Nárnia, vamos colocar assim, né? Do final de semana foi muito complicado, né? Muito complicado. Então tá um pouco difícil para mim porque eu tô sem sair de casa, já faz quase 2 semanas, né? Entendeu? Tenho ficado em casa quase que o dia inteiro, todo dia. Então não tá fácil para mim esses dias aí, tá difícil, né? É difícil. E quando eu recebo as recomendações dos meus leões, né? Eu tenho que cumprir a risca. E aí é isso aí, entendeu? Eu tenho que cumprir a risca e eu cumpro, né? A risca. Esse final de semana os leões saíram, né, a campo de novo, né? Para caçar lobos, de novo. E aconteceram muitas coisas aí, né? Entendeu? Estão acontecendo, na verdade, né? Eu acredito que quanto mais perto do dia D estiver chegando, mais intenso vai ficar, né? Entendeu? Então tem toda, né, a nossa parte psicológica, enfim, tudo mais, né? Não é fácil, né? Esse final de ano não foi fácil para mim, foi difícil, mas a gente passou, né? Eu tô tão feliz que a gente chegou segunda-feira, você nem tem noção. Entendeu? E as coisas começam a funcionar, né? Tô bem feliz, né? Esses períodos de sombra, assim, são os períodos difíceis da gente que vive na luz viver, né? Sacou? É difícil esses períodos de sombra, né? Ai, Jesus, mas tá bom. Deus é bom, o diabo não presta faz tempo, né? Entendeu? O diabo não presta.
Então foi bem agitado, né? Os leões se agitaram muito esse final de semana, em função da movimentação dos lobos aí na floresta. Foi bem complicado, não foi fácil. Não foi fácil, né? Mas deu certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Tá todo mundo ansioso, esperando o dia 20 também, né? Entendeu? Todo mundo, né? Os leões estão ansiosos pelo dia 20 aí. E vão ser soltos aos montes, né? Os leões vão ser soltos aos montes aí depois do dia 20. Você escuta aí que eu tô falando. Os lobos vão ser extintos da floresta aí. Entendeu? Extintos da floresta aí. Vai ter lobo correndo para todo lado, né? Mas até lá a gente tem que ficar todo mundo esperto, né? Entendeu? Eu vou ler de novo o verso 1, diz assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E comia gafanhotos e mel. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, na verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 9. E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que a Tua mão, Papai, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus eu peço. Que o Senhor possa nos alcançar com poder, autoridade. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu os nossos corações, revelada de uma maneira simples, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, abre, meu Deus, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda, compreenda qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Uma palavra profética que eu já mostrei para vocês no nosso último estudo, que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 40, né? Eu já li para vocês lá, a gente inclusive ficou lá naquele texto. O verso 3 diz assim, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o João Batista, ele precedeu, ele veio na frente de Jesus Cristo. O João Batista era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes, né? A gente já conhece a história dele, depois ali no Evangelho de Lucas a gente vai ler a história de João Batista, e aí você vai ficar ciente de como foi e como aconteceu, tá? Não vamos entrar nela agora. E ele então apareceu 6 meses antes de Jesus Cristo começar o seu ministério, aos 30 anos, Jesus foi batizado, você não pode esquecer disso, tá? Jesus foi batizado aos 30 anos e mais ou menos 6 meses ou 1 ano antes, eu não sei quanto tempo foi, exatamente, né? Mas é mais ou menos, tudo é mais ou menos, porque não tem a data, né? Então ele apareceu batizando as pessoas para arrependimento dos seus pecados. Muita gente pergunta, pastor, mas como era o batismo de João Batista? Era nas águas e por imersão. Mas o que é que ele falava? Eu não sei, na Bíblia não diz. Tá? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veio depois de Jesus e de Mateus 27.
Ok? Antes, eu não sei. Talvez eu te batizo para arrependimento de pecados. Eu não sei, não está escrito, eu não sei. Tá bom? Mas não importa muito para nós, né? Porque a gente não segue João Batista, a gente segue Jesus. Tem uma igreja aí que segue João Batista, né? Você pergunta pro cara, qual é a tua religião? Ele fala, sou batistão, né? Eu não, eu sou cristão. E você? Né? Nós somos cristãos, tá? 4. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então João Batista começou a pregar. Tá bom, Ednilda? Bom dia. João Batista começou a pregar o batismo, né? Ele pregava o arrependimento, assim como Jonas. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegada a hora, né? Então João Batista tinha uma pregação forte, uma mensagem forte. Ele foi tido como profeta, era um profeta, né? E ele precedeu, ele veio na frente de Jesus, então, pregando o arrependimento e o perdão dos pecados através do batismo, tá? Então, quando a gente olha o verso 3, diz assim, voz do que clama no deserto, 2 pontos, é João Batista, tá? Preparai o caminho do Senhor. Então, ele preparou o povo para Jesus Cristo chegar. Essa era a função dele, tá? Então, verso 4, apareceu João Batista, João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento, vírgula, para remissão de pecados. Então, para que serve o batismo de arrependimento? Para você ser perdoado dos seus pecados e andar a partir deste ato do batismo com Cristo, tá? Então, por isso que a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, porque quando você ouve a palavra de Deus, o pastor Santo está pregando o evangelho para você aqui. Você ainda não é crente, você ainda não é cristão, você não é crente em Cristo, não vive essa vida evangelística, né? Não é um cristão segundo as escrituras, os evangelhos. Então, quando você ouve, entendeu? Quando você ouve, você ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela entra no teu coração e ela faz morada, entendeu? E ela faz morada, tá? Érica Moraes, desculpe, pastor, a Igreja Batista segue João Batista? A Igreja Batista segue Jesus, eles são cristãos, porém, né? Porém, quando você pergunta para um batista, pergunta assim, o que você é? Você é cristão? Não, eu sou batista. Entendeu? Eu sou batista. Né? Você tem que ser cristão. Entendeu? Você tem que ser cristão. Você não tem que ser batista, você não tem que ser quadrangular, você não tem que ser assembleiano, você tem que ser crente em Cristo. Tá? Por quê? Porque a Igreja Batista tem algumas doutrinas que não são evangelísticas, não são bíblicas. Tem várias, aliás. Ok? Doutrinas da igreja que não estão baseadas na Bíblia. Eu posso citar várias para você. Tá? Beleza, Érica? Vamos lá. 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o batismo, ele é no rio. Entendeu? Ele é na água. O batismo não é por aspersão, como alguns fizeram aí. Algumas igrejas fazem. Então, quando a gente fala de doutrina bíblica, nós estamos falando de doutrina que está de acordo com a palavra de Deus no Novo Testamento. Tá? Não é no Velho, é no Novo. Ok? Então, João Batista batizava as pessoas aonde? No rio. Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. Como? Por imersão. Então, se o seu batismo não foi por imersão, ele pode ser numa piscina? Pode ser. Entendeu? Ele pode ser. Então, ele pode ser na pá de um trator? Ele pode ser. Porque o simbolismo é a água. Entendeu? Pastor, me ajude com uma resposta. Uma pessoa caiu em pecado com um namorado. Se arrependeu e disse que o pastor da igreja dela pede que deve confessar ao pastor. Ela não quer devido ao fuxico. Ela está errada? Cara, escuta uma coisa. Como é que o pastor sabe que a pessoa pecou?
Primeira pergunta. Pastor não é adivinho. Como é que o pastor sabe que ela pecou? Né? Segundo lugar, se você não confia no seu pastor, porque ele vai fazer fofoca, você está fazendo o que nessa igreja? O pastor tem que ser o ponto final da história. O certo é você se confessar ao seu pastor. É o certo. E ele vai te perdoar, porque ele tem autoridade para fazer isso. Ok? É o certo. Agora, se você vai se confessar com seu pastor e ele vai contar para os outros, cara, que igreja é essa que você congrega? Vou contar uma coisa para você, ó. Antigamente, a pastora Sheila, quando ela era mais novinha no evangelho, as pessoas vinham conversar comigo para se confessar. E a gente chegava em casa e ela falava, o que a pessoa fulano tal veio conversar com você? Eu falei, ela veio conversar um assunto pastoral comigo. Tá, mas o que é? Eu falei, eu não posso te contar. E não vou te contar. Porque o assunto pastoral é segredo. A pessoa contou para mim, eu esqueci. No outro dia eu já nem lembro mais. Entendeu? Então, o certo é você... Por que a igreja... Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Por que a igreja em células, ela não é bíblica? Porque não tem um pastor que cuida da célula. Entendeu? Não tem um pastor, não é o pastor que cuida da célula, é o... Como é que é o nome do cara que cuida da célula, Gabriel? O líder. Daí o líder é um piá ou uma guria. Não é? Daí você conta pro teu líder, que a igreja em células ensina você a fazer isso. Daí o teu líder vai tomar uma cerveja de noite, fumar um cigarro com os amigos, e aí ele conta o que você contou e vira uma chacota na igreja inteira. Entendeu? Então, o teu pastor, ele deve ouvir a tua confissão e sair do confessionário ou da conversa. Confessionário, conversa, né? E já esqueceu. Eu tenho uma vantagem nesse aspecto aí, porque eu não tenho memória, né? Minha memória é zero. Então, você conversa comigo, no outro dia já eu nem sei o que você está falando. Por isso que na nossa igreja nós temos pastores auxiliares. Entendeu? Pastores auxiliares. Então você tem o teu pastor, você vai confessar. A Bíblia diz, né? Deus deu autoridade para o teu pastor perdoar os teus pecados. Deus deu essa autoridade para o teu pastor. Ok? Você está aprendendo isso na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Entendeu? Agora, pastor, se eu não me confessar com o meu pastor, é pecado? Não. Não. Se você tiver a moral, vou colocar dessa maneira, de dobrar o teu joelho e confessar a Cristo o teu pecado, devidamente arrependido dele, você tiver intimidade o suficiente para fazer isso, né? E o Senhor te abençoar, e o Senhor te abençoar e perdoar o teu pecado, tá safo também. Entendeu? É simples. Mas o adequado seria você conversar com o seu pastor, sim. Agora, se o seu pastor, ele não vai guardar segredo, ele não, aí você tem que mudar de igreja, né, irmão? Você está no lugar errado. 5, ó. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Tá? Então o batismo é para arrependimento de pecados. Então quando você conhece Jesus, entendeu? Não, Silvana Pérez. Pastor, um batismo na Batista tem o valor cristão ou não? Sim, se você for batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem valor. Se não for, não. Tá? Rosângela, bom dia, pastor. Eu confessei para o meu pecado para o meu pastor e ele espalhou. Todos ficaram sabendo, peguei bronca dele. Na verdade, ele deveria ter deixado de ser o seu pastor, né, Rosângela? Tá? Se o cara não é capaz de guardar, né? De cumprir a Bíblia, né? Pelo amor de Jesus, né? Meu Deus do céu. Luciano, bom dia, amado pastor. Quem mora juntos pode se batizar? Pode.
Pode. Claro que pode. Deixa eu ensinar uma coisa pra você. Você tá falando sobre... Muitas pessoas aqui, Luciano, falam que quem não é casado, mora junto, não é casado, tá em pecado. Primeiro, isso é mentira. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar aí, vai brigar. Então isso aí é mentira. Primeira conversa. O casamento, como eu e você conhecemos, ele não é bíblico. Para começar a nossa conversa. Tá? O casamento, como eu e você conhecemos, o casamento ocidental, ele não tem base bíblica. Ok? Você olha, por exemplo, para o Novo Testamento. Onde você vê no Novo Testamento as pessoas casando na igreja. Eu só estou te ensinando a Bíblia. Aonde você vê as pessoas casando na igreja? Não existe. Nenhuma passagem fala sobre isso. Segundo, aonde você vê o pastor, eu estou falando na Bíblia, fazendo o casamento de alguém? Não existe também. Certo? Então a gente pode ir um pouco mais para trás no Velho Testamento, quando fala, mas teve o casamento do Jacó, teve o casamento do Isaac, teve um monte de casamento na Bíblia. É verdade? Mas nenhum deles foi no templo. Nenhum deles foi no templo. Porque o templo é um lugar santo. Irmão, o dia que você viajar para lá, você vai entender o que eu estou falando para você. Entendeu? Eu não fui em Israel, fui no Egito. Mas eu vi o cristianismo como funciona lá. Irmão, é muito diferente do que você está pensando. Entendeu? Então, o que era o casamento? Era uma comemoração de família. Com muito vinho e churrasco. Ok? Isso era um casamento. Era uma festa. Se você olhar o casamento de Jacó, por exemplo, você vai ver que quando o pai trouxe a noiva para entregar ao noivo, porque primeiro eles fizeram a festa, todo mundo encheu a carraspana de cachaça, né? Bebida forte, na Bíblia fala, não fala cachaça, só bebida forte. Vinho. E que Jacó estava tão bêbado que ele nem viu que não era a esposa dele. Eu estou te narrando o texto bíblico. Entendeu? Não, Vânia Santos. Não. Na Bíblia, todo mundo casava com primos com primas. É comum isso aí, na Bíblia. Na Bíblia, irmã. A esposa do Isaac era sua prima. A esposa de Jacó, sua prima. Bíblia é isso aí, irmã. Não tem nada a ver, tá? Então, quando eles trouxeram a esposa do Jacó, eles trouxeram a irmã mais velha. E o Jacó só dormiu com ela e só viu que não era quem ele tinha combinado de casar no outro dia. E ele se sentiu enganado pelo seu sogro Labão. E aí ele foi reclamar. Porque ele queria casar com a Raquel, o cara levou a Lia. Não é isso aí a Bíblia? Por que ele não viu? Porque estava muito vinho, irmão. Que os caras falam que não é alcoólico aí. Tem uns caras que falam que o vinho da Bíblia não tinha álcool. Não é? Então, essa história de casamento que a gente vê aqui, que você vai na igreja, que o cara... Aliança, isso aqui na Bíblia não existe isso aqui. Na Bíblia os caras trocavam sapato, irmão. Entendeu? Na Bíblia os caras trocavam sapato. Olha a história de Ruth. Pegava o sapato e trocava. Entendeu? Então, esse casamento ocidental que os caras pregam, que, porque Jesus, isso é uma baita de uma mentira, irmão. Isso não existe na Bíblia. Entendeu? Isso não existe na Bíblia. Então, esse casamento que tem aqui é um costume ocidental. Por exemplo, o buquê de flores, por exemplo. Cara, isso aí é um troço pagão francês que vem de um troço absurdo. Isso aí. E os caras agregaram isso para fazer uma cerimônia. É legal? É legal. O pastor é contra o casamento? Claro que não. Acho sensacional. Entendeu? Sensacional. Pois é, os assembleianos dizem que nós devemos obedecer a lei do país. Eu concordo, a Bíblia diz isso. Que para a gente estar dentro da lei de Deus, primeiro a gente tem que estar dentro da lei dos homens. Mas a lei dos homens, Luciano,
diz que se você morar junto com uma pessoa 3 anos, você é considerado casado. Não é isso que a lei diz? Sim ou não? A lei não diz que depois de 3 meses a pessoa torne-se sua esposa e você marido, automaticamente tudo que é teu é dela e dela é teu? Não é isso que a lei diz? Então por que você tem que ter papel? Se segundo a lei dos homens você é casado. Pastor, o senhor é casado com a sua esposa? Sim. Segundo ela, me parece que 34 anos já, irmão. Mais uma vez vou dizer, não sou contra o casamento, eu estou ensinando a Bíblia. Entendeu? E eu não posso mentir, porque mentira é uma coisa do Satanás. Certo, irmão? Então vocês têm que entender isso. Não existe na Bíblia pessoa que não é casado não pode participar da Santa Ceia. Pessoa que não é casado não pode se batizar. Isso não existe na Bíblia. Quem inventou isso foi a Assembleia de Deus. Ok? Quem inventou isso foi a Assembleia de Deus. Isso não existe na Bíblia. Ok? Não existe. Então não existe nenhum tipo de situação que te impeça de se batizar. Nem biblicamente falando. Ok? Biblicamente falando, não existe. O batismo é um ato para arrependimento de pecados. É só você ler a Bíblia. Escuta aqui, ó. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, menos os que não eram casados, os que não tinham escritura de casamento, os que eram divorciados. Isso está escrito na Bíblia? Isso está escrito na Bíblia, irmão? Sim ou não? Eu pergunto para você. Está escrito na Bíblia dizendo assim que para você participar da Santa Ceia você tinha que ser batizado? Está escrito isso na Bíblia? Não. Não. Entendeu? Não. Isso foi uma Sirlei Tonato. Na Igreja Católica também dizem se não for casado não pode comungar. Por quê que eles falam isso? Porque se para você casar você tem que pagar. A Igreja Católica sempre foi uma igreja arrecadatória. E tudo você tem que pagar. Por isso eles travam você na comunhão da igreja se você não estiver dentro das regras. E para você passar para as regras você tem que começar se batizando, paga. Crisma paga. Catecismo final paga. Casamento paga. Tudo paga. Então, se você não fizer todas as obrigações da Igreja Católica, eles não arrecadam nada. Entendeu? É isso, irmão. Então, o casamento, esse que você conhece aí, né, ele tem origem pagã, não tem origem cristã. Tá? Origem pagã, não é cristã. Então, é óbvio, né? É óbvio que algumas coisas que a gente faz, o que vale para nós é o nosso simbolismo. Né? Então, você pode casar? Pode, deve, eu acho lindo o casamento. O casamento é sensacional. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Só que os caras te obrigam a ter determinadas coisas na tua vida pelas quais você precisa pagar. E a intenção única é a arrecadação de dinheiro. Cobram taxa. Ou você já viu quanto está na Igreja Católica para você casar aí? Aqui em Guaratuba, para alugar a igreja deles, que tem igreja de 1800 ou 1700 e bola, que nossa cidade é muito antiga, é um absurdo de caro para você casar lá. E tem que pagar. Se não pagar, não casa. Tem que pagar a taxa do padre, tem que pagar tudo, irmão. E na igreja evangélica tá a mesma coisa. Eu já falei para vocês aí, que faz uns anos eu fiz um casamento de um camarada aqui em Guaratuba, que programou todo o seu casamento, aquela coisa toda. Ele é um cara bem de grana, e fez num hotel bonito aqui de Guaratuba o casamento, e a pastora que ia vir fazer o casamento dele não veio, e eles vieram desesperados aqui numa sexta-feira, na minha casa, já faz anos, né? Era na outra casa que eu morava ainda. Pedi se eu podia, pelo amor de Deus, ajudar eles a fazer o casamento, porque a pastora que eles tinham contratado para fazer o casamento não viria.
Eu falei que faria, não tem problema. E ele disse, então eu vou pagar para você aquilo que ela me cobrou. Eu disse, cara, eu não cobro nada para fazer casamento. Ela disse, como não? Ela me cobrou 5 mil e faz anos. A mulher cobrou 5 mil para fazer o casamento. Anos. Entendeu? Quando eu disse para ele que não cobrava nada, ele ficou indignado. Falou, como você não cobra nada? O cara me cobrou 5 mil. Eu falei, pô, eu não quero ir pro inferno. Eu falei, você mora aqui na minha cidade, não vou gastar nada. Não vou gastar gasolina, você me convida para comer o churrasco depois, tá tudo certo aí. Entendeu? É simples assim, irmão. Tá? Então, essas coisas na Bíblia não existem. São criações humanas. Tá? Criações humanas, para ficar isso muito bem claro para você dentro da palavra de Deus. Por isso a gente está estudando a Bíblia, para você aprender a verdade. Tá bom? Eu não tô aqui ensinando religião, tô te ensinando a palavra de Deus. Ok? Ah, o pastor é contra o casamento. Não sou contra o casamento. Eu acho casamento coisa mais linda e acho que você deve casar todo mundo na boa, não tem problema nenhum. Entendeu? Porém, né, não existe essa obrigatoriedade dentro da Bíblia de fazer isso, tá? 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel. João Batista era uma pessoa característica e caracterizado, entendeu? Roger Reis, bom dia. Caracterizado pelas suas roupas e pelo seu comportamento, tá? Então, João Batista, ele usava um pelo de camelo, era a sua roupa. Entendeu? Que bom, Gabriel Piccoli, isso aí. E o meu ainda tinha que ter Coca Zero, né? Eu só falava pros caras, porque eu fazia casamento sempre naquele hotel, eu sabia que nunca tinha Coca Zero. Aí eu falei pro cara do casamento que ele ia pagar o buffet, eu falei, fala pros caras pro Coca Zero lá, que senão... Ai, Jesus. Então João andava vestido de pelo de camelo, tá? Um pelo de camelo, e ele comia gafanhotos e mel. Existe muita gente discutindo se os gafanhotos que relacionados na Bíblia eram os insetos ou era uma frutinha. Naquele tempo existia, frutinha ficou meio bicha, né? Era uma fruta que existia no deserto, existe até hoje uma planta que dá uma fruta que se chama gafanhoto. Então, era a fruta, era o bicho. Eu não sei, não, né? Aqui tá bicho. Mas a Bíblia diz que comia gafanhotos e mel silvestre, tá? E também não diz que ele comia só isso, diz que ele comia isso. Tá bom? Então, não sei. Vamos lá. 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então, João Batista fez questão de dizer que ele era servo. Ao contrário de muitos aí. Entendeu? Sim, Aparecida Santos. Tem muitas pessoas oprimidas por causa da religião, né? Infelizmente, tem. E tem muita. Quanta gente aí que tirou a sua vida por causa de um divórcio porque ensinaram ele que o divorciado ia para o inferno, né? Quanta gente. Não tem isso aí? Eu conheço cada história aí que é de arrepiar. Entendeu? As igrejas mais antigas, o pessoal era muito ignorante. Né? Muito ignorante. Deu muito problema isso aí. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Então, pastor, isso que o João fez foi propósito? Não, mano, ele vivia no deserto, era o que tinha disponibilidade de alimento. Não quer dizer que ele não comia outra coisa, na minha opinião. Entendeu? Não quer dizer que ele não comia outra coisa, porque depois ele veio para a cidade e na cidade não tinha gafanhoto e mel para comer, e ele certamente comia todo dia. Né? Então, oi Nilza, bom dia. Então eu acho, na minha opinião, que ele comia outras coisas também. Porém, quando ele viveu no deserto, durante um tempo, um período da sua vida lá, o que tinha para comer era isso. Entendeu? Ana Cris Martins. Não, Ana Cris, não tenho previsão. Não tenho previsão, tá? Ainda não, tá bom? 8. Eu
Em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Tem muita gente ainda que prega contra o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Muita gente que ainda prega contra, dizendo que ele não existe. Ok? Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós o reconhecemos, nós o aceitamos, nós o recebemos. Você pode usar o verbo que você quiser, qualquer um deles vai estar certo. Entendeu? Pastores, sobre o batismo de crianças. Railon, crianças não podem ser batizadas como se batiza na Igreja Católica recém-nascidas. Jesus foi batizado com 30 anos. E ele é nosso exemplo. Se ele é nosso exemplo, por que ele foi batizado com 30 anos? Foi quando ele começou o seu ministério. Então, quando você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você deve se batizar. Entendeu? Deve se batizar. Tá? Então, se você ainda não é cristão, você segue outra religião, outra linha, né, religiosa, e de repente você está assistindo a Bíblia, vendo, ouvindo, participando aqui conosco, e você resolve andar com Cristo desta maneira, que segundo a Bíblia é a maneira correta, segundo a Bíblia, né, é a maneira correta, isso muitas vezes pode confrontar a sua religiosidade, não é? Pode. Diversidades. A pastora Sara Shiva vive ensinando que quem mora junto está em pecado. Irmão, aí você pode seguir a pastora Sara Shiva, você pode seguir a Bíblia, você que escolhe quem você segue. Ok? Você pode seguir a pastora Sara Shiva, você pode seguir a Bíblia, você que sabe o que você faz aí. Cada um tem o Deus que merece, irmão. Entendeu? Na verdade os caras inventam muita coisa aí, né, irmão? A Bíblia fala que os caras inventam muita coisa aí, né? Pastor, então quem é divorciado pode casar de novo e não está em pecado? Depende, Rita. Isso é uma ação do seu pastor, não é uma regra. O divórcio ele deve ser avaliado de um para um. Existem situações e situações. Agora, se você disser para mim que uma pessoa que adulterou, vou dar um exemplo, eu vou no mais pesado possível, tá? O cara tinha casado com a sua esposa, tudo bonitinho, daí ele traiu sua esposa, ela pegou ele no pulo, deu uma briga, eles se mataram na porrada e se divorciaram. Biblicamente falando, a mulher está livre do jugo, o homem está debaixo do pecado, porque ele traiu. Certo? Ponto. Pergunta: este homem poderia casar de novo? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que ele deveria voltar ou então permanecer sozinho. Certo? Está escrito na carta 1 Coríntios, capítulo 7, é só você ler ali, fala tudo sobre o relacionamento e sobre o casamento. Agora, se o cara se arrepender do seu pecado, se ele se arrepender do seu pecado, pedir perdão do seu pecado, eu estou falando de quem traiu, não de quem foi traído. Quem foi traído está livre faz horas já e não tem problema. Entendeu? Se ele se arrepender do seu pecado, pedir perdão por ter traído, por ter adulterado, Jesus vai perdoar ele? O que você acha, irmão? Você acha que Jesus vai perdoar ele? O que você acha que Jesus ia falar para ele? Se arrependeu, ele traiu sua esposa, ele fez uma merda na sua família, cagou, sentou em cima, foi uma bosta o que ele fez, todo mundo queria matar ele, o cara fez uma baita de uma cagada, mas ele conheceu Jesus, ele se arrependeu, né, irmão? Ele, né? Jesus vai perdoar ele? E se ele for perdoado, Jesus vai lembrar-se do seu pecado, o impedindo de fazer qualquer coisa dali para frente? Sim ou não? Então, quando você for falar sobre perdão e segundo casamento, você tem que lembrar da Bíblia. Ok?
Tem que lembrar da Bíblia. Então a Bíblia diz que quando Jesus perdoa, Jesus não lembra mais do seu pecado, se o arrependimento for verdadeiro. É óbvio que nós estamos falando disso. Bom dia, Elias. Certo, irmão? Então, quando Jesus conheceu Maria Madalena, ele disse, ninguém te condena? Ela falou, não. Ele disse, nem eu. Então vá e faça o quê? Não peques mais. Quando Jesus, João 3, Bíblia, irmão, encontra a mulher samaritana no poço, o que ele fala para a mulher samaritana? Nós estamos falando só de Novo Testamento, irmão. Não vou nem falar do Davi. Vamos falar de Novo Testamento. Entendeu? A mulher samaritana, ela disse, o meu marido. Ele falou, não, 5 maridos você tem, mas esse aí não é seu. Entendeu? Então, uma coisa é o que a igreja fala para você. Outra coisa é o que Jesus veio para perdoar o seu pecado. E quando você afirma, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você afirma que esse pecado não vai ser perdoado, não, isso aí Jesus não perdoa. É um exemplo que eu estou te dando aqui, tá? Você está negando a ação de Jesus na cruz do Calvário. Entendeu? Está negando a ação de Cristo na cruz pela vida daquela pessoa. Porque Jesus morreu para que aquele pecado fosse perdoado. Certo, irmão? Então, se você nega que aquela pessoa possa ser perdoada e casar de novo, você está negando a cruz de Jesus Cristo. Olha como é profundo isso que eu estou te falando. Olha como é profundo o que eu estou te falando. Ah, mas o cara matou, esquartejou. Cara, olha o que o apóstolo Paulo fez com a vida das pessoas. Quantos ele matou, cortou em pedaços. Jesus perdoou ele, ser o maior pregador do evangelho. Entendeu? Quando o apóstolo Paulo fala de casamento, ele diz assim, eu recomendo que você seja como eu, porque a mulher dele abandonou ele não quis casar de novo. É uma opção dele. É uma opção dele. Paulo era divorciado. Se fosse hoje, situação do Paulo, divorciado. Por quê? Porque minha mulher me abandonou, porque eu resolvi vir para Jesus, ela não quis. Eu sou divorciado. Dá uma olhada, eu guardei ontem, isso aqui foi por Jesus, né? Olha isso aqui, eu quero trazer para você isso aqui para você ver, ó. Chimbinha separou de Joelma por ela dar dízimo e ajudar na construção de igrejas. Eu vi ontem a entrevista desse cara, que era o marido da Joelma, né? Ele disse assim, o músico e compositor Cleidivan Almeida Farias, mais conhecido como Chimbinha, revela que terminou o seu casamento com a cantora Joelma por ela dar o dízimo, ajudar na construção de igrejas, doando ar-condicionado para as igrejas e doação de casas para os irmãos necessitados com o dinheiro dela. Aí o cara não concordou, que era o marido da Joelma, que é uma cantora famosa, que você conhece, e que muitas vezes você deve ter descido o pau nela aí, né? Porque ela diz que é crente e canta no mundo, né? E as pessoas dizem, quem é crente não pode cantar no mundo, não é? Muita gente fala isso aí. Mas olha, no testemunho do marido, eu vi a entrevista dele ontem, e eu resolvi trazer isso aqui para você, e aprove a Deus, a gente está falando de divórcio? Aprove a Deus, a gente está falando de divórcio? E o cara disse o seguinte, não, eu não concordava com a Joelma, porque ele pegava nosso dinheiro e comprava casas para as pessoas pobres da igreja. E eu não concordava, porque o dinheiro é meu. Como é que ela vai pegar o meu dinheiro, porque nós somos casados, e a metade é meu, e dar uma casa para as irmãzinhas pobres da igreja? Olha o coração dessa mulher, irmão. O cara dando o testemunho dela. Pegava o dinheiro para aquelas igrejas pobrinhas e colocava ar-condicionado nas igrejas. Ia nessas igrejas pobres, daí ela não podia ver uma igreja pobrinha que estava lá, que ela dava dinheiro para o pastor terminar de construir a igreja. E você criticando a Joelma, né? Muitos criticando a Joelma. Meu irmão, é por isso que a Bíblia diz que no céu vai ter muita surpresa. Aí você acha, irmão, que Deus não vai permitir que a Joelma case de novo? O cara não se separou dela por relacionamento sexual ilícito. Não separou.
Que é o que a Bíblia diz, a não ser por relacionamento sexual ilícito. Não separou. Você acha que ela poderia casar-se de novo? Então, a gente... Por isso a Bíblia diz que a gente não deve julgar as pessoas. Entendeu? É bem isso, né, Lu? Ele tá falido e ela tá cada vez mais rica, né? Continua sendo abençoada. Entendeu? Uma pessoa, Joelma, com seu coração na obra de Deus. E ela não conta pra ninguém isso aí. Quem contou foi o ex-marido dela. Que veio dar uma entrevista e falou por que separou. Daí o cara abandonou ela. Imagina o que ele deve ter brigado durante esse tempo, que ele deve ter falado que ela passou, o quanto ela foi humilhada dentro do seu casamento, dentro da sua família. Não é? O assédio moral que esse cara fez com ela. Você imagina isso? Eu sou casado, eu sei que é isso. Entendeu? Eu sou casado, irmão, eu sei que é isso. Eu já passei por isso aí muitas vezes. Quantas vezes eu ajudei pessoas, tirei coisas pra fazer e eu escutei um monte de merda? Muitas vezes. Mas eu ainda sou homem, né? Eu posso fazer e cagar e acabou. Mas e ela, o que ela passou? Entendeu? E aí? Né? Então, a gente não deve julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que as pessoas vivem, a gente não sabe o que as pessoas passam. Né? Então você ouve a história dela, contada pelo seu ex-marido, e você vê que ela era uma pessoa com o seu coração voltado para a obra, que Jesus dava muito dinheiro para ela ajudar muita gente. Parece alguém que eu conheço. Entendeu? Parece alguém que eu conheço. Jesus dá muito, ela tem muito, mas dentro do muito dela ajuda muita gente, muitas igrejas, muitas pessoas, faz casa para os pobres, ar-condicionado nas igrejas. Todo mundo critica. Nossa, você vai dar o troço para aquele cara lá, aquele pastor não vale nada. Né? Mas você está fazendo para Jesus? Entendeu? E daí quem não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, critica o cara, fala merda, enche o saco. Né? Mas quem está fazendo vai para Jesus. Quem está fazendo faz para Jesus, porque Jesus moveu o coração daquela pessoa para ela abençoar a obra. Moveu o coração daquela pessoa para ela abençoar a igreja. Entendeu? Quantos aí não escutam as pessoas falar porque você devolve o seu dízimo, porque você manda oferta, porque você faz isso? Mas o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Deus moveu o seu coração, ninguém tem nada com isso. Salvação individual, não é? Então, veja o verso 7 que diz assim, ó: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, a desatar as correias das suas sandálias. Eu, na verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem é que move o coração da Joelma? É o Espírito Santo, irmão. E você acha que ela não tem o Espírito Santo porque ela canta? E aí você vai dizer para mim que cantar é pecado? Você vai dizer para mim que trabalhar no né, emprego da pessoa é pecado? Ela cantar no mundo? Ah, é pecado você cantar no mundo. Quem disse? Onde está escrito isso? Ah, mas música do mundo é pecado. É mesmo? Tem certeza? Está escrito aonde isso? Ah, mas nós devemos abandonar, sair do mundo. Mas sair do mundo, a música do mundo não me influencia. Não é porque eu escuto a música da Joelma e eu não escuto, né? Eu não escuto, ela não faz parte da minha playlist porque não é meu estilo de música. Não é porque eu ouço a música da Joelma que eu vou pro inferno. Entendeu? Você vai pro inferno porque você mente, porque você rouba, porque você adultera, porque você é um cretino. Aí você vai pro inferno. Porque você é idólatra. Né? Porque você é ladrão. Tem vários pecados que levam você pro inferno. Mas ouvir música do mundo não vai levar você pro inferno. Né? Ou porque você tá escutando uma música do, sei lá, quem aí, do AC/DC.
né? Esse desse eu não curto muito, mas do Nazaré eu gosto. Nazaré eu gosto, irmão. Eu tô com a minha garganta ruim aqui, senão eu ia cantar um Dream On pra você. Eu gosto, irmão. Não gosto? Agora, a diferença, se eu ouvir um lixo da Anitta. Anitta é lixo, não é música. É outra conversa aí. Né? Isso é outra conversa. Agora, se eu ouvir uma música, você sair de carro com o pastor, por exemplo, você vai ouvir Frank Sinatra. Né, irmão? Você vai ouvir um Frank Sinatra, por exemplo, cantando New York, New York. Irmão, o pastor não é fraco. Entendeu? Aí você vai dizer pra mim que eu vou pro inferno porque eu escuto Frank Sinatra, irmão. Aí você tá de sacanagem, né, Vaso? Entendeu? Então você vai julgar alguém porque o cara escuta música, mas a música não corrompe meu coração. Então você tem que ter discernimento das coisas. Existem algumas músicas que idolatram Satanás, existem algumas músicas que idolatram outros santos, né, deuses com D minúsculo. Não é? Existem. Existem. Então essas você não vai ouvir, você vai tirar. Né? Eu já falei pra vocês aqui sobre algumas bandas que você não deveria ouvir. Principalmente aquele Mick Jagger, né, que é um endemoniado. E tem várias músicas escarnecendo Jesus. Mick Jagger é a sua banda. Já tem outras, como Nazaré, que são bandas cristãs. Não é? Tem uma música bem famosa aí que todo mundo canta, que ninguém sabia que era um hino. E toca aí pra caramba, tem uma música do U2, por exemplo, né? O U2 tem umas 2 ou 3 músicas que são hinos cristãos. E você nem sabia. Né? O Elvis Presley e outros aí. Tem músicas que são hinos cristãos e você nem sabe, porque você não entende inglês, você nem vê o que o cara tá cantando. Entendeu? Scorpions. É bom também. Entendeu? Então o que você não deve fazer? Você não deve escutar música do mundo. Isso não está na Bíblia. O que você não deve fazer é mentir, enganar, roubar, adulterar, pregar outro evangelho que não seja esse. Isso você não deve fazer. Agora, escutar música. Entendeu? Na sua playlist lá no Instagram, toda vez que eu publico um vídeo, eu ponho uma música lá, né? Daí todo mundo adora, fala, nossa, pastor, essa tua playlist é o máximo, né? Sua música é legal. Entendeu? Então, a gente precisa prestar atenção. Entendeu? A gente precisa prestar atenção na música. Tem algumas músicas. Essa aí, por exemplo, que a irmã colocou aqui, ó, My Sweet Lord, é uma música para Satanás, não é para Jesus. Esse Meu Doce Senhor, se você ouviu, eu não lembro qual é o cara que canta ela, irmã. Como é que era o nome? Maria Elza Ribeiro. Eu me esqueci o nome do cara. Se você vê a letra da música inteira, você vai ver que é uma música. Quando ele fala Meu Sweet Lord, né? Meu Doce Senhor, ele está falando do diabo, e não é de Jesus. Então tem muitas assim, você tem que cuidar. Então se você sabe o que você está ouvindo, não tem problema nenhum. Tá bom? Phil Collins, The Doors, né? Tem um monte de banda legal aí, bacana, que você ouve que... Agora, é só você ter discernimento, irmão. George Harrison, né? É esse cara aí mesmo. Esse My Sweet Lord é uma música para Satanás. Se você ouvir ela, entendeu? E prestar atenção na letra, você vai ver que ele tá adorando o Satanás, não é Jesus. Mas é o direito dele, você não tem nada com isso. Agora, você tem que cuidar para não ouvir esse tipo de música. Entendeu? Então, tudo a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. É igual você, por exemplo, ouvir a música do Gonzaguinha. Quem lembra do Gonzaguinha? Aquele assim, ó. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Lembra essa música? Todo mundo cantava quando era jovem, né? Mas é uma música feita para Iemanjá. Entendeu? É uma música feita para o Iemanjá. E você adora Iemanjá no meio da música sem você prestar atenção.
Como é que ele fala? Ele fala, eu confio na moça, e a moça é a força da fé. Se você prestar atenção, é só você prestar atenção. Quem é a moça de quem ele fala? Ele está falando de Iemanjá. Entendeu? Então, se você prestar atenção, agora quando você ouve, presta atenção, você não vai mais cantar aquela música, você vai tirar da tua playlist, você não vai ouvir mais. Então é só você prestar atenção no que você está ouvindo. Né? Tem muitas, se a música não tiver conotação espiritual e nem conotação sexual, não tem problema você ouvir, irmão. Entendeu? Não tem problema você ouvir música, desde que ela não tenha conotação sexual ou espiritual que não venha de Jesus. Entendeu? Né? E é só você ver a música, vai lá e preste atenção nesse trechinho que ele fala. Ele tá falando de Iemanjá. É só você prestar atenção. Então tem muitos desses caras aí, na música em inglês, em outras letras, também tem a mesma coisa que tem nas brasileiras aí. Né? Olha da Ivete Sangalo quando ele fala poeira. Eu sou um anjo que caiu do céu. Quem que é o anjo que caiu do céu? Não é o diabo? E tá cheio de gente aí que gosta da Ivete Sangalo. Não é? Não tem essa da poeira lá? Quem que lembra dessa aí? Que ia pro carnaval, dançava, cantava esse troço. Quem é o anjo que caiu do céu que ela canta? Quem que é? Que na verdade ele não caiu, foi jogado, né? Entendeu? Então você precisa tomar esses cuidados quando você vai escutar uma música. Agora, se você prestar atenção, você vai ver que tem umas armadilhazinhas ali no meio. Entendeu? E que se você prestar atenção, você vai ficar de boa. Agora, existem muitos hinos que não são hinos, que são músicas, música gospel, que tem heresias muito piores. E que você canta e nem percebe. Que você está tirando a glória de Deus e dando para as pessoas, por exemplo. Que não são cristocêntricas. Exaltam, idolatram o homem, a pessoa, a entidade humana, as coisas. Que é muito pior. Entendeu? Então, se você prestar atenção, você tem que prestar atenção no hino. Você leia a letra da música, você vai ver o que ela está falando. Né? Então, a gente tem que ter discernimento. Então, quem faz isso com a gente? Quem dá discernimento para nós? O Espírito Santo de Deus. Tá? O Espírito Santo de Deus. É ele que dá o discernimento para nós. Entendeu? O Pepeu Gomes também tem música para Rainha do Mar. Rainha do Mar é Iemanjá. Tá? Então são mensagens que estão dentro da música que se você não prestar atenção. Então eu muitas vezes prefiro ouvir uma banda do mundo do que uma banda de dentro da igreja que canta heresia, conhecendo a Bíblia. Porque quem está no mundo não conhece a Bíblia. Né? Mas pela nossa influência eles vão conhecer, vão se converter e vão vir para Cristo. Não é? E tem muitas dessas bandas grandes, gigantescas aí, onde todo mundo é cristão e que todo CD dos caras que os caras gravavam tem um hino de louvor. O YouTube, por exemplo, eu tenho né, toda a coleção deles, e todos os CDs dele, a última música é um hino. Você nem sabe, né? Tem uma até que é meio assim, que ele diz assim, is my gun, is my Bible. Que é aquele cara que toca baixo que canta. A minha arma é a minha Bíblia. E contra o inferno vou lutar. É uma música do YouTube, cara. Os caras cantam, não tá no CD deles. Entendeu? Mas tem gente que desce o pau nos caras. Mas tá bom, cada um no dia do julgamento, cada um vai ter que responder pelas palavras que saírem da sua boca. Tá bom? Vamos orar então? Então hoje ficou bem explicadinho, né, esse texto. E daí amanhã a gente vai pro próximo, daí o batismo e a tentação de Jesus. Lembrando vocês que amanhã, terça-feira, a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá? Em Curitiba, com culto com Santa Ceia. Então atenção, galera aí de Curitiba, São José e região, ainda tá em férias, né? Quem sabe você consiga no culto amanhã lá em São José dos Pinhais. Tá bom? Amanhã, terça-feira, vamos ter então culto em São José dos Pinhais com Santa Ceia, primeira do ano, Curitiba e região. Tá legal? Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos na Tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos.
E que o Senhor possa abençoar abrindo os nossos olhos, Jesus, para que a gente possa ver. Abre, Deus, os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua palavra e aprenda. Meu Deus, quebranta o nosso coração para que nós tenhamos a consciência, para que nós tenhamos o sentimento adequado segundo a Tua palavra e aprendamos com o Senhor e com a Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe para que a gente ande na Tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a água, esse copinho de água que os irmãos estão colocando aí. Quando eles beberem dessa água, eles sejam abençoados. Eu peço também que o Senhor coloque um óleo, um azeite aí, seja abençoado, Senhor. Esse óleo do céu possa ser derramado no óleo que os irmãos estão colocando diante do Senhor. E esse óleo seja agora consagrado ao Senhor e tudo aquilo que ele tocar seja santificado em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. De tarde a gente vem para o desdobramento. Eu fosse você, não perderia. Beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.